Fala rapaziada, Luiz Leão do seu Lasqueira FC. É isso aí, papo de boteco, papo de alerta, alerta ligado, sinal vermelho ligado para muitos clubes do futebol brasileiro e também sinal verde para as coisas boas que podem vir, né, acontecer. Mas aqui é papo de boteco, todo mundo já sabe, né? O Lasqueira FC é assim, se passar um avião, a gente continua falando e é isso mesmo, papo de boteco a gente não para. Vamos lá, gente. Vamos lá, hein? Olha só, fiz um comparativo aqui muito rápido, porque nós terminamos ontem a quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025 com o confronto Cruzeiro 3, Bahia 0. E se eu falar pra você que ficou barato esse resultado, você acredita? Porque o primeiro tempo que o Cruzeiro fez já era para ter terminado 3-0 para eles. Mas futebol é bola na rede, aí na casinha, o Cruzeiro ainda perdeu o pênalti. E o jogo foi 3-0 e ficou barato para o Bahia esse resultado, hein? Ficou barato mesmo. Mas eu não vou falar de resultados individuais. Eu vou falar aqui de um prognóstico que nós podemos ter para o Campeonato Brasileiro. Fiz com base na quarta rodada do campeonato do ano passado. Se eu falar para você o seguinte, os 6 primeiros colocados no ano passado, quando terminou a quarta rodada, foram os seguintes. Vou ler aqui e vamos conversar junto aqui. Terminou a quarta rodada ano passado. O primeiro lugar foi Botafogo. Segundo lugar foi o Atlético Mineiro. Terceiro lugar, Bragantino. Quarto lugar, Atlético Paranaense. Quinto lugar, Bahia. E o sexto lugar, Internacional. Ao término da quarta rodada, a classificação geral foi essa aí. Os 6 primeiros. O campeonato, quando terminou, 2024, Botafogo foi campeão. E tivemos classificado para a Libertadores, Bahia e Internacional. Mesmo o Bahia entrando na fase pré-Libertadores, mas é Libertadores. E hoje está jogando na fase de grupo. Então, dos 6 primeiros, tivemos o campeão. Ao término da quarta rodada, o Botafogo era líder. Acabou o Campeonato Brasileiro 2024 com campeão. O Internacional classificou para a Libertadores. E o Bahia também classificou na pré-Libertadores. Desses 6 primeiros, tivemos um rebaixado, que foi o Atlético Paranaense, em 2024. Atlético Mineiro e Bragantino disputaram o não rebaixamento até as 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e na última rodada também. Olha que campeonato maluco é o brasileiro, é muito disputado e muita gente acha que mas são 38 jogos, ainda falta 34 partidas, dá pra gente reagir lá na frente. Abra o olho, sinal de alerta. Olha só, hein? Os 6 primeiros, ao término da quarta rodada, dos 6 primeiros, 50% ficaram na parte de cima da tabela, que foi o Botafogo campeão. O Inter classificado para a Libertadores de forma direta e o Bahia classificou para a Libertadores na pré-Libertadores. E tivemos 3 times disputando não rebaixamento e um rebaixado, que foi o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro não é brincadeira, ele não é o melhor disputado no mundo. Acho que tecnicamente fica bem abaixo do inglês e às vezes fica um pouco abaixo do espanhol. Mas a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, para mim, é o mais difícil do mundo. E quando a gente olha ao término da quarta rodada, os 4 últimos colocados, aí que é complicado. Quando terminou a quarta rodada no ano passado, o Vasco, Vitória, Atlético de Goiás e Cuiabá eram os 4 últimos. Percebemos que 2 desses 4 últimos foram rebaixados, Atlético de Goiás e Cuiabá. E eu estava analisando os outros, Criciúma que caiu. Criciúma estava entre 10º colocado, mas eu não quis entrar nesse mérito da colocação. Mas o Vasco conseguiu uma arrancada espetacular, quase entra na fase pré-Libertadores. E o Vitória conseguiu dar uma arrancada que hoje disputa a Sul-Americana. Porém, ao término da quarta rodada, tivemos 2 times rebaixados, que foi o Atlético de Goiás e o Cuiabá. O Atlético de Goiás era penúltimo colocado e o Cuiabá era o último. Isso quer dizer alguma coisa, Luiz? Não quer dizer nada. Só quer dizer que o Campeonato Brasileiro, aquela visão de que tem muitos jogos pela frente, que a gente pode reagir,
aí sim você pode se enganar. Olha os 6 primeiros que eu falei. Dos 6 primeiros, o Botafogo foi campeão, que era o primeiro colocado. O Atlético Mineiro era o segundo colocado. O Bragantino o terceiro. E o Atlético Paranaense era o quarto colocado. Esses 3 times brigaram para não cair. O Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão. O Bragantino e o Atlético Mineiro, até a última rodada, disputaram o não rebaixamento. O que salvou o Bragantino aí do rebaixamento foi que ele consegue vencer o Atlético Paranaense fora de casa na penúltima rodada e fez a última rodada em um jogo contra o Criciúma e conseguiu bater o Criciúma, que já estava praticamente rebaixado, e aí ficou fácil para eles. Mas tivemos o jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, que um poderia matar o outro, como aconteceu, mas tinha um jogo fora, que foi Fluminense e Palmeiras, que o Fluminense conseguiu a primeira vitória no novo estádio do Palmeiras, jogando fora, que também disputavam no rebaixamento. E essa vitória do Fluminense fez com que esse jogo um matasse o outro. Porque se o Fluminense tivesse perdido para o Palmeiras, bastava um empate e os dois ficariam na primeira divisão, os dois Atléticos, Mineiro e Paranaense. Quando eu olho esse ano, ao término da 4ª rodada, repare bem: primeiro colocado Flamengo, segundo Palmeiras, terceiro Fluminense, quarto Ceará, quinto Cruzeiro e o sexto colocado Bragantino. Olha a constância do Bragantino, está sempre entre os melhores colocados. Praticamente aqui, se eu falar aqui, por que pareça, só o Bragantino configura os 6 primeiros em relação ao anterior. Flamengo não estava entre os 6 primeiros, Palmeiras não estava entre os 6 primeiros, Fluminense não estava entre os 6 primeiros, Ceará não estava na primeira divisão e o Cruzeiro não estava entre os 6 primeiros. Olha como é esse campeonato. E muita gente acha que o Campeonato Brasileiro não é difícil. Ah, mas só tem 2 times, Luiz. Gente, não é assim. É muito difícil o Campeonato Brasileiro. É muito difícil mesmo. E digo mais, vai ser osso duro aqui esse ano, porque tem muito time que ainda vai subir de produção. Então não pense que os pontos que estou fazendo hoje vai te dar uma estabilidade no campeonato. Não, você tem que fazer muito mais ponto ainda aqui para frente. E se você perder o ponto, não ache que falta 34 partidas que você vai conseguir recuperar. Sinal de alerta tem que estar ligado desde cedo. Pontos corridos, você não deve perder pontos. Olha os 4 últimos e preste atenção, preste bem atenção no que eu vou falar. Olha os 4 últimos. Gente, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. Todos 4 campeão brasileiro. Todos 4 campeões da Copa do Brasil. Nós temos aqui 2 campeões de Libertadores. É história, tá, faz parte aí. E assim, ó, esses 4 times aqui têm maiores investimentos, ou melhor, 3 times aqui têm maiores investimentos, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro, que muitos times que estão na frente dele. E tem time aqui, no caso, o Bahia está disputando a Libertadores. Além de Libertadores, está disputando o Nordestão e Copa do Brasil. E aí eu falo para meus amigos que são torcedores do Bahia, cara, não vai dar certo o Bahia disputar o Nordestão, já que a realidade do Bahia daqui para frente, no caso no presente e para frente, é estar disputando sempre um torneio sul-americano ou Copa Sul-Americana ou Libertadores, pelo investimento que está sendo feito. Então acho muito difícil o Bahia se manter na Copa do Nordeste, porque vai quebrar o elenco, vai cansar, vai sentir no momento principal, ainda está na Copa do Brasil. Eu estou querendo dizer que algum desses 4 times vai ser rebaixado? Não, mas tem que abrir o olho, tem que reagir imediatamente, porque essa história de dizer que são 38 rodadas, já falta 34 e vamos reagir na frente, vamos priorizar um torneio. Ok, você pode até priorizar o campeonato mais importante, que é a Libertadores, que está disputando, ou alguns vão disputar a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, fechado. Agora você tem que ter a responsabilidade de vencer as partidas dentro de casa, porque fora de casa às vezes você não combina com o seu adversário que você pode ganhar. Eu vou falar pela partida que eu assisti ontem, tá? Um passeio do Cruzeiro no Bahia.
O Bahia pode estar com a mente focada na Libertadores, faz parte, depois de 35 anos está disputando a Libertadores, mas seu desempenho vai ter que melhorar. Ele empatou em casa contra o Marisol, que na teoria era para ter vencido, tá jogando em casa, e tomou um passeio do Cruzeiro. E esse rendimento só vai ser melhor quando estiver disputando Libertadores. Tem que abrir o olho, hein? Não estou dizendo que o Bahia vai ser rebaixado, não, mas tem que abrir o olho e começar a reagir, porque o Campeonato Brasileiro esse ano está muito mais difícil do que o ano passado. E o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser mais fácil do que o ano que vem. O ano que vem vai ser muito mais difícil do que esse ano. Vai ser um ano de evolução na sua dificuldade. Então tem que reagir. Perigando aqui é o esporte, cara. O esporte aqui periga porque não está jogando bem, não faz boa campanha, não está fazendo prevalecer também o mando de campo dele. E assim, esses times têm que começar a reagir. O Grêmio mudou de treinador, saiu o treinador que estava lá, parece que acertou com o Mano Menezes. O Atlético Mineiro é uma incógnita, porque a gente sabe que o trabalho de Cuca às vezes não começa bem, que é normal, às vezes ele começa a fazer uma mudança tática de jogador, até essa mudança encaixar, o time bala. Geralmente o time de Cuca são assim. Não se engane com o Atlético Mineiro nessa posição. Porém, o Atlético Mineiro ano passado disputou no rebaixamento. E novamente esse ano está nessa disputa também. O Grêmio ano passado viveu um pouquinho nesse momento de disputar no rebaixamento, mas devido às enchentes que teve no Rio Grande do Sul, ele foi muito prejudicado. Mas esse ano está tudo normal. Então o Grêmio já mudou de treinador. O Bahia continua com o Rogério Ceni. O Sport e o Galo continuam com seus treinadores. Agora, sinal de alerta tem que estar ligado. Não pense que faltando 34 rodadas você vai reagir sem combinar com o seu adversário. Eu não sei não, tá? Tem muitos jogos pela frente? Tem muitos jogos pela frente. São 34 partidas aí para ser disputada. Mas, vou repetir. Se deixar para reagir lá na frente, pode ser tarde demais. Então fica aí esse vídeo comparação da quarta rodada entre 2024 e 2025. Diga aí o que você acha aí, seu time aí. Você acha que existe coincidência ou não? Um abraço a todos, até lá e até o próximo vídeo. Valeu!